Senhoras, senhores, internautas, jovens, idosos, são todos muito bem-vindos a este canal. Seja qual for a sua filosofia religiosa, você é uma pessoa muito importante. Portanto, receba de Deus toda a paz, toda a luz, todo o amor e nos conserve sempre na paz de Deus. Estamos aqui somente para agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai Criador. Agradecer a Jesus pela sua presença, pois ele mesmo disse que quando tivesse 2 ou mais pessoas em seu nome, ele estaria presente. E com certeza nós somos um pouco mais do que 2 pessoas. E quero agradecer aos amigos espirituais, nossos mentores, que nos orienta, nos capacita para este pequeno trabalho, nos orienta durante o dia, durante 24 horas, e especificamente nesse trabalho, purifica, perfuma, higieniza esse ambiente e protege para que não haja nenhum inconveniente. Estamos lendo o capítulo de sistemas. Estamos na questão de número 42 do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, o nosso codificador. Sistema 42, Sistema das Causas Físicas. Saímos aqui do sistema de negação absoluta, averiguada a realidade dos fenômenos. O primeiro pensamento que naturalmente ocorreu ao espírito dos que viram foi o de atribuir os movimentos ao magnetismo. A eletricidade ou a ação de um fluido qualquer, em uma palavra, há uma causa exclusivamente física, material. Essa opinião nada tinha de irracional e prevaleceria se o fenômeno se limitasse aos efeitos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo corroborá-la. Era, em alguns casos, o argumento da potência da razão do número de pessoas presentes, pois cada uma delas podia ser considerada como elemento de uma pilha elétrica humana, o que caracteriza uma teoria verdadeira. Já o dissemos, é a possibilidade de explicar todos os fatos. Se o único fato a contraditar é porque ela é falsa, incompleta ou demasiado arbitrária. Foi o que não tardou a acontecer no caso. Os movimentos e os golpes revelaram inteligência, pois obedeciam a uma vontade e respondiam aos pensamentos. Deviam, pois, ter uma causa inteligente, e desde que o efeito cessasse de ser apenas físico, a causa, por isso mesmo, devia ser outra. Assim, o sistema de ação exclusiva de um agente material foi abandonado e só se renova entre os que julgam a priori sem nada terem visto. O ponto capital, portanto, é a constatação da ação inteligente, e é por ele que se pode convencer quem quiser se dar ao trabalho da observação. 43. Sistema do reflexo. Reconhecida a ação inteligente, resta saber qual seria a fonte dessa inteligência. Pensou-se que poderia ser a do médium ou dos assistentes, que se refletiria como luz às ondas sonoras.
Isso era possível, e somente a experiência poderia dar a última palavra a respeito. Mas, notemos, desde logo que esse sistema se afasta completamente das ideias puramente materialistas. Para a inteligência dos assistentes poder reproduzir-se da maneira indireta, seria necessário admitir a existência no homem de um princípio independente do organismo. Se o pensamento manifestado fosse sempre a dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Mas o fenômeno, mesmo assim reduzido, não seria do mais alto interesse? O pensamento a repercutir num corpo inerte, a se traduzir por movimento e ruídos, não seria admirável? Não haveria nisso que excitar a curiosidade dos sábios? Por que, pois, eles desprezaram esse fato e não se esgotam na procura de uma fibra nervosa? Somente a experiência, dissemos, poderia dar a última palavra sobre essa teoria, e a experiência a deu, condenando-a, porque ela demonstra a cada instante e pelos fatos mais positivos que o pensamento manifestado pode ser não só estranho aos assistentes, mas quase sempre inteiramente contrário ao deles, que contradiz todas as ideias preconcebidas e desfaz todas as previsões. De fato, quando eu penso branco e me respondem preto, não posso acreditar que a resposta seja minha. Alguns se apoiam em casos de identidade entre o pensamento manifestado e os assistentes. Mas que isso prova, senão que os assistentes podem pensar como a inteligência comunicante? Não se pode exigir que estejam sempre em oposição, quando numa conversação. O interlocutor emite um pensamento, semelhante ao vosso. Direis por isso que ele tirou de vós? Bastam alguns exemplos contrários e bem constatados para provar que essa teoria não pode ser decisiva. Como, aliás, explicar pelo reflexo do pensamento a escrita feita por pessoas que não sabem escrever? As respostas de mais elevado alcance filosófico, obtidas através da pessoa iletrada, é aquelas dadas a perguntas mentais ou formuladas numa língua desconhecida do médium, e mil outros fatos que não podem deixar dúvidas quanto à independência da inteligência manifestante. A opinião contrária só pode resultar de uma deficiência de observação. Se a presença de uma inteligência estranha é moralmente provada pela natureza das respostas, materialmente é pelo fenômeno da escrita direta, ou seja, da escrita feita espontaneamente, sem caneta, sem lápis, sem contato, e apesar de todas as precauções tomadas para evitar qualquer ardil, o caráter inteligente do fenômeno não poderia ser posto em dúvida. Logo, há mais do que uma simples ação fluídica. Além disso, a espontaneidade do pensamento manifestado, independente de toda expectativa e de qualquer questão formulada, não permite que se possa torná-lo como reflexo do que pensam os assistentes. O sistema do reflexo é muito desagradável em certos casos, quando, por exemplo, numa reunião de pessoas sérias, ocorre uma comunicação de revoltante grosseria. Atribuí-las a um dos assistentes seria cometer uma grave indelicadeza, e é provável que todos se apressassem em repudiá-la. Vê o Livro dos Espíritos, parágrafo 16 da introdução. 44. Sistema da alma coletiva. É uma variante do precedente,
Segundo esse sistema, somente a alma do médium se manifesta, mas identificando-se com a de muitas outras pessoas presentes ou ausentes para formar um todo coletivo que reuniria as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada uma delas. Embora a brochura que expõe essa teoria se intitule A Luz. Pareceu-nos de um estilo bastante obscuro. Confessamos haver compreendido pouco e de que vimos, e só a citamos para registrá-la. Trata-se, aliás, de uma opinião individual, como tantas outras, e que fez poucos adeptos. Hematipse é o nome usado pelo autor para designar o ser coletivo que representa. Ele toma por epígrafe: não há nada que não venha a ser revelado. Essa proposição é evidentemente falsa, pois há uma infinidade de coisas que o homem não pode e não deve saber. Bem presunçoso seria o que pretendesse penetrar todos os segredos de Deus. Sistema sonambúlico. Esse sistema teve mais partidário, mas ainda agora conta com alguns. Como precedente, admite que todas as comunicações inteligentes procedem da alma ou espírito do médium. Mas para explicar como o médium pode tratar de assuntos que estão fora de seu conhecimento, em vez de considerá-lo dotado de uma alma coletiva, atribui essa aptidão a uma superexcitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático que exalta e desenvolve a sua inteligência. Não se pode negar, em certos casos, a influência desta causa, mas é suficiente haver presenciado como opera a maioria dos médiuns para compreender que ela não pode resolver todos os casos, constituindo, pois, a exceção e não a regra. Poderia ser assim se o médium tivesse sempre o ar de inspirado ou estática aparência, que ele poderia, aliás, simular perfeitamente se quisesse representar uma comédia. Mas como crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina, sem a menor consciência de que obtém, sem a menor emoção, sem se preocupar com o que faz, inteiramente distraído, rindo e tratando de assuntos diversos? Concebe-se a excitação das ideias, mas não se compreende que ela faça escrever aquele que não sabe escrever. E ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com a ajuda de uma prancheta ou de uma cesta. Veremos no curso dessa obra o que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Mas os casos em que a inteligência estranha se revela por sinais incontestáveis são tão numerosos e evidentes que não poderiam deixar dúvidas a respeito. O erro da maior parte dos sistemas surgido na origem do espiritismo é tirar conclusões gerais de alguns fatos isolados. A questão de número 46, nós vamos deixar para amanhã. Eu vou ler apenas o tópico. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco? Vamos deixar para amanhã, se Deus assim o permitir, logicamente. E eu quero fazer um brinde à sua saúde, à sua paz, à sua luz e ao seu trabalho. Com vida 20, jamais Covid-19. Este é o brinde. Fique com Deus. Escolha sempre a companhia do Pai Criador.
quero especialmente agradecer a sua paciência, a sua visualização e seus comentários, pois através dos seus comentários é que nós modificamos e aperfeiçoamos esse sistema. Muito obrigado, muito agradecido a todos. Ah, mais uma coisinha. Hoje é quarta-feira, é dia de futebol. É vida que segue.